Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Juris 360 Lab. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos destaques do informativo de jurisprudência número 1188 do Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele foi divulgado agora, em 8 de setembro de 2025. Isso aí, um informativo bem relevante. Pois é, e a nossa proposta aqui é fazer uma análise assim detalhada, né, desempacotar mesmo as principais decisões do plenário que saíram nesse informativo. A ideia é buscar os pontos mais importantes para quem acompanha o direito aqui no Brasil. Exato. Vamos tentar facilitar a compreensão. Isso. A gente vai organizar a conversa em blocos temáticos, tá? E já começamos agora com o primeiro bloco. O pontapé inicial é o tema 1189, de repercussão geral. Ele trata do prazo de prescrição para cobrar FGTS, mas numa situação bem específica, né? Aquelas contratações temporárias pela administração pública que, no fim das contas, são consideradas nulas. É um tema super importante, com impacto prático grande. Com certeza. Então vamos lá para o primeiro caso. É o recurso extraordinário 1336848 lá do Pará, julgado, como eu disse, em repercussão geral, tema 1189. Matéria de direito administrativo puro, né? Exato. A pergunta que o STF precisou responder foi: qual é o prazo? Qual o prazo que um servidor temporário que teve contrato com a administração declarado nulo tem para ir na justiça reclamar os depósitos do FGTS que não foram feitos? Bom, e a resposta do STF, que ficou consolidada na tese, foi, tipo assim, bem direta. O tribunal decidiu que aquele prazo de 2 anos, sabe? Aquele da parte final do artigo 7º, inciso 29 da Constituição, a regra geral trabalhista da CLT. Isso, essa mesma. Essa regra não se aplica para esses servidores temporários com contrato nulo. E por quê? O STF foi claro, porque o vínculo deles com a administração pública é de natureza jurídico-administrativa. Não é um vínculo trabalhista regido pela CLT. Ah, entendi. A natureza do vínculo é a chave. Exatamente. E aí, nesses casos específicos, o prazo para entrar com a ação é outro: 5 anos. É o que diz o artigo 1 do Decreto 20.910, lá de 1932, que é a norma que regula a prescrição das dívidas da Fazenda Pública. Certo. E vale a pena lembrar o contexto disso, né? A própria Constituição, lá no artigo 37, inciso 9, permite que a administração contrate temporariamente para atender uma necessidade excepcional urgente. Sim, é uma exceção à regra do concurso público. Exato. É um vínculo diferente, com regras próprias, natureza administrativa. O problema todo começa quando essa contratação, que tinha que ser temporária, acaba se estendendo demais, né? Com renovações e mais renovações, sem base legal, fugindo da finalidade original. Pois é. Aí desvirtua completamente, e nesses casos é muito comum a justiça ter que intervir e declarar a nulidade desses contratos esticados. E é aí que entra a decisão do STF sobre o prazo do FGTS. Exato. E essa decisão se apoia em alguns fundamentos bem sólidos. Primeiro, o próprio STF já tinha uma posição sobre a nulidade em si, né? No julgamento do RE 765-320, que virou o tema 916 de repercussão geral. Ah, lembro desse. Lá ficou definido que, mesmo com o contrato nulo, por culpa da administração, o servidor não fica totalmente no prejuízo. Ele tem direito, sim, ao saldo de salário e, o ponto crucial aqui, ao levantamento dos valores do FGTS não depositado. É interessante que, nesse mesmo tema 916, ficou dito que férias e 13º só seriam devidos se tivesse previsão expressa lá no contrato nulo ou em alguma lei local. Mas o FGTS, sim. Ok. Então, o direito ao FGTS já estava mais ou menos garantido. A questão era o prazo para pedir. Precisamente. E aí vem o segundo ponto fundamental que o STF usou agora. A natureza do vínculo. É administrativo. Ponto. O artigo 39, parágrafo 3º da Constituição até estende alguns direitos trabalhistas para os servidores públicos, mas o STF entende que essa lista é fechada, taxativa. Não inclui tudo da CLT. Não inclui tudo. E, especificamente, não inclui a regra do prazo prescricional de 2 anos, lá do artigo 7º. Então, a lógica é,
Se o vínculo administrativo e a regra trabalhista específica do prazo não se aplica por extensão, qual regra a gente usa? A regra geral para ações contra a fazenda pública, que é a do decreto de 1932, os 5 anos. Exatamente, prescrição quinquenal. Ok, vamos desempacotar isso, então. Na prática, isso quer dizer que um servidor que, por exemplo, trabalhou, 10 anos em contratos temporários que foram sendo renovados irregularmente e depois esses contratos são declarados nulos. Ele tem mais tempo para buscar o FGTS que ficou para trás? 5 anos em vez de 2? Precisamente. É essa a consequência prática. É uma distinção muito importante. O direito ao FGTS nesse cenário foi uma construção da jurisprudência para proteger o trabalhador, contra a nulidade causada pela própria administração. Mas a natureza da relação de fundo continua sendo administrativa. Faz sentido. E essa decisão é relevante não só para esses servidores, que ganham um fôlego maior para buscar seus direitos, mas serve também de alerta para a administração pública, para observar direitinho os limites da contratação temporária, porque o desrespeito gera nulidade e gera passivo financeiro considerável. E foi uma decisão unânime do plenário, Unânime. Isso dá bastante força para a tese. Entendido. Bom, vamos avançar então. Próximo julgado do plenário, também com repercussão geral reconhecida, tema 1388. Esse vem do recurso extraordinário 1.530.083, lá do Rio Grande do Norte. Esse caso deu o que falar. Imagino. Aqui a gente entra em direito administrativo e também constitucional, Direitos fundamentais na veia. O STF analisou se era constitucional uma norma que proibia o ingresso de candidatos casados ou em união estável ou que já tivessem filhos em certos cursos de formação militar. Aqui a coisa fica interessante. Fica bem interessante, porque confronta diretamente a vida pessoal, as escolhas familiares, com as exigências da carreira militar, especialmente na formação. E a tese fixada pelo STF foi, demolidora para essa restrição. Qual foi a tese? De 1980, que é o Estatuto dos Militares. Esse artigo basicamente dizia que para entrar e permanecer nos cursos de formação de oficiais e praças, mesmo aqueles com internato, dedicação exclusiva, disponibilidade permanente, o candidato não podia ter vínculo conjugal, união estável, nem filhos ou dependentes. Ou seja, tinha que ser solteiro e sem filhos. Nossa, bem restritivo. Muito. O STF disse, essa barreira é inconstitucional. Caiu. E esse artigo 144A nem era tão antigo assim, Foi incluído em 2019, se não me engano. Relativamente recente, sim. E criava essa condição. Para começar a carreira militar em certos cursos de formação, a pessoa não podia ter família constituída nesses moldes. A justificativa devia ser algo sobre a dedicação total, o regime de internato. Mas como o STF viu isso à luz da Constituição? Olha, o STF considerou que essa exigência batia de frente com vários princípios constitucionais importantes. A decisão fala em violação da igualdade, Porque criava uma discriminação sem justificativa razoável, fala da liberdade de escolha de profissão, da proibição de discriminação por estado civil, que está lá no artigo 7º, E a proteção à família, imagino. fundamentalmente, a proteção especial que a Constituição dá à família e ao livre planejamento familiar, lá no artigo 226. O STF tem uma linha bem firme de que critério de seleção em concurso público só vale se tiver uma relação lógica, direta e proporcional com o que o cargo exige. E aqui não viram essa relação. Não viram conexão entre ser casado ou ter filho e ser um bom militar em formação. Exato. O ponto fascinante é esse. A Corte ponderou que não foram apresentadas evidências concretas de que o Estado Civil ou a paternidade e maternidade, por si sós, impediriam alguém de se adaptar à rotina militar ou de ter um bom desempenho. Pelo contrário, até se levantou a hipótese de que a vivência familiar poderia agregar, desenvolver responsabilidade, maturidade. Interessante esse contraponto. Sim, a restrição foi vista como arbitrária, desproporcional, baseada mais em preconceito ou presunção do que em fatos. E o tribunal citou outros precedentes importantes, como a ADI 7.492 e o tema 646 da repercussão geral, que já tratavam de limites para requisitos em concursos. Entendi.
E no caso concreto mesmo, que deu origem a essa tese, o que aconteceu? O candidato conseguiu reverter a situação. Sim. O STF reformou a decisão do TRF-5, que tinha validado a regra. Deu provimento parcial ao recurso do candidato para garantir que ele possa participar do próximo concurso. Mas teve um detalhe importante sobre os efeitos dessa decisão para trás, né? A tal da modulação. Ah, sim, a modulação de efeitos. O que ficou decidido? Foi crucial. O STF decidiu modular os efeitos para que a declaração de inconstitucionalidade valesse ex nunc, ou seja, da decisão para frente. Só para o futuro. Exato. Isso significa que a decisão não vai anular os concursos que já aconteceram usando essa regra antiga. Foi uma forma de garantir a segurança jurídica, sabe? Evitar um caos administrativo, preservando quem já entrou, quem já se formou, sobre aquelas regras. Mas, daqui para frente, essa exigência não vale mais. Essa modulação faz todo sentido para dar estabilidade, né? As implicações são claras, então. Os próximos editais não podem mais ter essa restrição de estado civil ou filhos e, de forma mais ampla, isso reforça a ideia de que mesmo carreiras com regimes especiais, como a militar, estão sujeitas ao controle de constitucionalidade, né? Não podem criar discriminações sem fundamento razoável. Exatamente. É um recado importante. As exigências para entrar no serviço público precisam ter ligação direta com a capacidade de exercer a função. Aspectos da vida pessoal que não impactam comprovadamente o desempenho não podem ser barreiras. Muito claro. Seguindo, então, para o terceiro julgado desse bloco, agora é uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7.758. O objeto foi a Lei Complementar número 259 de 2023, lá do estado do Paraná. Essa lei reestruturou carreiras e a remuneração da Polícia Civil Paranaense. Isso. Outra decisão do plenário, também na área do direito administrativo. E aqui o resultado foi diferente, né? Foi. Aqui, o STF, em linhas gerais, entendeu que a lei do Paraná estava ok, constitucional. A ação questionava alguns pontos específicos, principalmente sobre a adoção do subsídio como forma de pagamento e algumas regras particulares da carreira. Mas a Corte acabou validando as opções que o legislador paranaense fez. Claro, sempre ressalvando que na aplicação da lei tem que observar os princípios, né? Irredutibilidade de vencimentos, isonomia. Quais foram exatamente os pontos dessa lei do Paraná que geraram mais polêmica e foram levados ao STF? Pelo que vi, tinha a questão do subsídio, né? Aquela parcela única que acabava englobando adicionais como insalubridade, periculosidade. Isso, a forma de remuneração foi um ponto central. Também uma regra diferente para remover delegados de polícia, mais rigorosa, a possibilidade de um delegado ser reenquadrado para uma classe inferior na reestruturação, e o fato de que a primeira revisão geral anual do subsídio ficou só para 2027, é isso? Exatamente esses os pontos principais questionados, e o STF foi analisando um por um. Sobre o subsídio, o tribunal reafirmou que esse modelo é constitucional, está lá no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, e se aplica às polícias pelo 144, parágrafo 9º. Ok. E confirmou que o subsídio pode, sim, absorver vantagens que são ligadas à natureza do cargo, como esses adicionais. Isso não viola a irredutibilidade de vencimentos, desde que, claro, o valor total que o servidor recebia antes não diminua com a mudança para o subsídio. Esse é o critério-chave, que já estava no tema 484 da repercussão geral. O valor nominal não pode cair. Isso. Sobre a regra específica para remoção de delegados que pedia ato fundamentado e a aprovação por maioria qualificada do Conselho Superior, o STF entendeu que essa diferença se justifica. Por quê? Pela natureza especial da função de delegado. Chefia da Polícia Judiciária, precisa de independência, imparcialidade nas investigações, então não feriria a isonomia com outras carreiras policiais que têm atribuições diferentes. Entendi a lógica da diferenciação. Já sobre o reenquadramento e o adiamento da revisão anual para 2027, a Corte considerou que isso estava dentro da margem de escolha do legislador do Estado, sabe? Para organizar a carreira e principalmente para adequar tudo às normas orçamentárias, tipo a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Então, no final das contas, a ADI não foi para frente na parte que foi conhecida. Os artigos questionados da lei paranaense foram considerados constitucionais. Correto. A ADI foi conhecida só em parte e nessa parte julgada improcedente. O STF declarou a constitucionalidade desses artigos sobre o subsídio, remoção de delegados, reenquadramento e revisão anual. E qual a relevância maior dessa decisão, na sua visão? Olha, a relevância é que ela valida um modelo específico de reestruturação de carreira policial. Um modelo que adota o subsídio e cria regras próprias para certas funções, levando em conta as peculiaridades delas. Isso pode acabar servindo de parâmetro, de baliza, para outros estados que estejam pensando em fazer reformas parecidas nas suas polícias. Mostra que existe uma certa autonomia para o Estado legislar, desde que, claro, respeite a Constituição e a jurisprudência do STF sobre remuneração e garantias dos servidores. Faz sentido. Serve como um sinal verde com ressalvas. Bom, vamos então para o último julgado deste bloco. A ação direta de inconstitucionalidade 7.428. Essa foi contra uma lei lá do Mato Grosso do Sul, a Lei número 5.980 de 2022, que mexia com a inclusão de recém-nascidos em planos de saúde. Ah, essa aqui é clássica. Briga de competência legislativa. Exatamente. O foco foi a divisão de tarefas entre União e estados para legislar sobre certos assuntos. Direito constitucional puro. É uma arena onde o STF atua bastante, né? Definindo até onde o Estado pode ir quando já existe uma regulação federal forte sobre o tema. Nesse caso, a lei do Mato Grosso do Sul dizia que o recém-nascido, se estivesse em tratamento, seria incluído automaticamente no plano de saúde do titular depois de 30 dias do nascimento. E o que o STF achou disso? Considerou essa parte da lei inconstitucional. O argumento principal foi que legislar sobre direito civil que rege os contratos, né, e sobre política de seguros, onde entram os planos de saúde, é competência privativa da União. Está lá no artigo 22, incisos I e 7 da Constituição. O Estado não pode invadir essa área. Certo. Mas a lei do Mato Grosso do Sul tinha 2 artigos principais, né? O artigo 1º era essa inclusão automática do bebê em tratamento. E o artigo 2º, que obrigava a operadora do plano a avisar o titular que ele precisava inscrever formalmente o bebê para garantir a isenção de carências. O STF derrubou só o 1º artigo, o da inclusão automática. Exatamente. Aqui o STF fez uma distinção bem importante que é comum nesses casos de competência. A inclusão automática do artigo 1º foi vista como uma mudança direta nas regras do contrato entre a operadora e o beneficiário. Isso é matéria de direito civil, de seguro, então está fora da competência do Estado. Mesmo que o Estado possa legislar sobre consumidor? Não dá ao Estado o poder de redefinir cláusulas contratuais essenciais que já são reguladas pela lei federal, a Lei dos Planos de Saúde, e pela ANS, a agência reguladora. Entendi. Mas e o artigo 2º, o do dever de informar? Esse o STF considerou constitucional. A Corte entendeu que obrigar a operadora a informar o consumidor sobre como ele deve proceder para garantir a cobertura do recém-nascido sem carência, isso sim se encaixa na competência do Estado de proteger o consumidor. É garantir transparência, acesso à informação. Faz sentido. Uma coisa é mudar o contrato, outra é garantir que o consumidor saiba como usar o contrato. Exatamente. E isso está na linha de outros julgamentos do STF, como as ADIs 4.445 e 6.123, que já tinham validado leis estaduais sobre dever de informação em relações de consumo. Portanto, o resultado foi de procedência parcial da ADI. Caiu a inclusão automática, artigo 1º, mas ficou de pé a obrigação da operadora de informar o consumidor sobre os procedimentos, artigo 2º. Uma divisão clara, né? O que é núcleo do contrato é com a União, o que é dever acessório de informação pode ter regra estadual. Precisamente. A decisão ajuda a traçar essa linha, a delimitar o espaço de atuação dos estados nessa área complexa dos planos de saúde, que tem uma regulação federal muito forte. Garante uma uniformidade nas regras contratuais básicas no país todo, mas permite que os estados atuem na proteção informativa do consumidor, que é um aspecto super importante dessa relação. Muito bem.
Com isso, fechamos a análise de 4 decisões bem relevantes do plenário do STF que estavam neste informativo 1188. Falamos do prazo de 5 anos para o FGTS de temporários com contrato nulo, tema 1189, depois da inconstitucionalidade de proibir acesso à carreira militar por ser casado ou ter filhos, tema 1388. Também da validação da reestruturação da Polícia Civil do Paraná com subsídio, ADI 7578. E, por último, dos limites da competência dos estados para legislar sobre planos de saúde, separando regra contratual de dever de informação, ADI 7428. Foi uma análise densa, né? Mas espero que tenha ajudado a clarear esses pontos. Com certeza. São temas com muita aplicação prática. Pois é. E a gente continua essa análise no próximo bloco. Nos veremos lá. Olá, bem-vindos de volta. Estamos aqui continuando nossa análise do informativo 1188 do Supremo Tribunal Federal. Já passamos pela primeira parte e agora vamos direto para os últimos 5 julgados que se destacaram nessa edição. Olha, hoje a pauta está bem diversificada, viu? Mas tudo com um impacto prático, assim, bem relevante. A gente vai desde estrutura de carreira de delegado lá no Piauí, limites de salário, até, veja bem, responsabilidade de diretório de partido em conta eleitoral. Pois é. E tem também uma reinterpretação importante da Convenção da Haia sobre sequestro de crianças. E ainda, para fechar, decisões sobre taxa Selic para dívida da Fazenda Pública e custas judiciais de Estado para recurso em Tribunal Superior. É bastante coisa para a gente destrinchar aqui. Exatamente. São temas que tocam em pontos bem sensíveis, né? Tanto da administração pública, tipo como organizar carreiras, aplicar teto salarial, que sempre dá o que falar. Sempre. Quanto a essa atualização, que eu achei muito relevante, na aplicação de um tratado internacional importante, a Convenção da Haia, agora com um foco maior, né, na proteção da criança e nessa perspectiva de gênero. E, claro, as questões financeiras que são cruciais, né? A Selic para os cofres públicos e também para o funcionamento dos partidos e processo à justiça. Um panorama bem rico do que o STF decidiu recentemente. Vamos começar então com a ADI 5622, que veio lá do Piauí, questionavam umas normas estaduais sobre a carreira de delegado de polícia civil. Certo, isso. Tinha basicamente 2 questões centrais ali. A primeira vinha de uma lei complementar do Estado, a 37 de 2004, que dizia que o cargo de delegado era parte das carreiras jurídicas do Executivo Estadual. E o segundo ponto era uma emenda à Constituição do Piauí, a 44 de 2015, que pegava o salário dos desembargadores do TJ e colocava como teto para algumas carreiras do Executivo: auditor fiscal, delegado de polícia e auditor governamental. Interessante essa tentativa, né, de equiparar e vincular o teto. E aí, como é que o Supremo viu isso? Qual foi a decisão? Dos argumentos. Considerou inconstitucional usar o termo jurídicas para carreira de delegado na lei complementar e também derrubou a norma da Constituição Estadual que aplicava o teto dos desembargadores para essas carreiras do Executivo. Ok, então o STF deu uma barrada nas 2 inovações lá do Piauí. Mas por quê? Qual foi o fundamento principal para dizer que era incompatível com a Constituição Federal? O raciocínio do STF foi muito baseado na ideia de simetria, sabe? Entre a União e os estados, e nas regras da própria Constituição sobre salário e organização dos poderes. Para a questão da carreira jurídica, o tribunal disse, olha, o Estado não pode inventar essa classificação de um jeito diferente do modelo federal. A Constituição Federal, lá no artigo 144, parágrafo 6º, é clara. A polícia judiciária é subordinada ao governador, chefe do executivo. Essa subordinação não combina com a autonomia e independência que caracterizam as carreiras jurídicas mesmo, tipo magistratura, Ministério Público. Tentar colocar o delegado nesse mesmo balaio, assim, criaria uma distorção no modelo da Constituição, né? Entendi. Não é só um nome, né? Mexe com a estrutura de poder, com a autonomia da função e tem que respeitar o desenho federal. E a questão do teto salarial? Aí a violação foi mais direta mesmo. O artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, ele define tetos de salários específicos para cada poder e para cada ente da federação. No Executivo Estadual, o teto máximo é o salário do governador. Ponto.
Certo. A norma do Piauí pegou o salário de carreira do executivo e atrelou ao do desembargador, que é do judiciário. Ignorou a regra e misturou os tetos. O STF já tinha, inclusive, decisões anteriores nesse sentido, né? As ADIs 5.520, 5.522. Basicamente, cada macaco no seu galho, ou melhor, cada poder com seu teto. Ficou claro. É uma decisão que, no fundo, reforça, olha, Estado, você tem autonomia, mas para organizar carreira e salário tem que seguir a cartilha da Constituição Federal, respeitar a separação dos poderes, a estrutura federativa. Não dá para sair criando regra própria nessas áreas. Exato, é um chamado à conformidade com o padrão constitucional, né? Para evitar esses arranjos locais que podem acabar gerando distorção ou até privilégio indivíduo. Mudando de chave agora, vamos para a ADI 7415, o assunto aqui é direito eleitoral, especificamente uma resolução do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sobre prestação de contas de partido político. O que estava pegando aí? A polêmica era sobre um artigo 32A de uma resolução do TSE de 2022. Esse artigo criou um procedimento para cobrar multa e outras sanções financeiras não criminais, importante dizer, que foram aplicadas a diretórios de partido em nível regional ou municipal por problema na prestação de contas. O mecanismo é assim: o diretório local é multado, aí o diretório nacional do partido é avisado para segurar o valor da multa do dinheiro do fundo partidário que iria para aquele diretório local. Ah, entendi. Esse valor fetido, então, vai para a Justiça Eleitoral para pagar a dívida. Imagino que a grita foi que isso fazia o Diretório Nacional ser responsável pela dívida do local, talvez ferindo a autonomia de cada um. Foi isso? Exatamente essa linha. Quem questionou a norma disse, opa, isso aí está criando responsabilidade solidária, o Diretório Nacional vai ter que pagar a conta do local, e isso viola a autonomia financeira e administrativa de cada diretório. Só que o STF não viu assim, não. Julgou a ADI improcedente, disse que a resolução do TSE está valendo. E por que o STF achou que não fere a autonomia, nem cria essa tal responsabilidade solidária? Qual foi a sacada? O ponto-chave da decisão foi separar uma coisa da outra. Ser responsável pela dívida é diferente de ter uma obrigação de gestão. O STF disse que a resolução não cria solidariedade passiva. Ou seja, o Diretório Nacional não vira devedor junto com o local. O dinheiro do Diretório Nacional está seguro, não responde pela multa do órgão de baixo. O que a norma faz, segundo o STF, é criar uma obrigação gerencial acessória. Obrigação gerencial. Isso. Como o Diretório Nacional está lá no topo da hierarquia e administra a grana do fundo partidário, ele funciona como um gestor, um intermediário, para garantir que a multa da Justiça Eleitoral seja paga. É uma obrigação de fazer, reter e repassar. Não é uma obrigação de pagar com o próprio dinheiro. E o STF achou isso compatível com o caráter nacional dos partidos e com a autonomia deles, lá do artigo 17 da Constituição. E até lembrou de um outro caso importante, a ADC 31, onde já tinha dito que não tem essa solidariedade automática entre diretórios para dívida civil e trabalhista. A lógica foi parecida. A hierarquia permite essa gestão interna para cumprir sanção eleitoral, sem misturar os caixas. Interessante essa ginástica, né? Entre ser devedor e ser só o gerente da retenção. Na prática, então, virou uma ferramenta para fazer a decisão da Justiça Eleitoral valer mais, né? Para garantir que a multa seja paga com o dinheiro que já iria para o diretório punido, sem tirar do bolso do Diretório Nacional. Exatamente isso. Garante o cumprimento da sanção usando o próprio fluxo financeiro do partido dentro da hierarquia deles. O STF achou razoável, constitucional. E a 7.686, tratando da aplicação no Brasil da Convenção da Haia de 1980, aquela sobre sequestro internacional de crianças. Tema delicadíssimo, né? Com muita carga humana e jurídica. Nossa, sem dúvida. Um julgamento importantíssimo. O STF firmou ali os entendimentos cruciais sobre como essa convenção, que serve para garantir que a criança levada ilegalmente para outro país volte rápido para casa, deve ser aplicada aqui. Primeiro, o tribunal disse de novo, a convenção está ok com a Constituição e, como fala de direitos humanos, da proteção da criança, ela tem status supralegal. Ou seja, está acima da lei comum, mais abaixo da Constituição. Segundo, e isso é fundamental,
A interpretação da convenção tem que ser sempre guiada pelo princípio do melhor interesse da criança. Isso está lá no nosso artigo 227 da Constituição. Esse princípio tem que ser a bússola em todo caso. E a grande novidade, pelo que eu entendi, está na forma de interpretar uma das exceções da convenção, aquela que permite não mandar a criança de volta se tiver um risco grave. É isso? Exatamente. Esse talvez tenha sido o ponto mais inovador e com maior impacto prático. A Convenção tem um artigo 13, a linha B, que diz que não precisa mandar a criança de volta imediatamente se ficar provado que a volta deixaria a criança exposta a um perigo grave, físico ou psíquico, ou numa situação intolerável. Aí o STF veio e disse: essa exceção tem que ser lida com perspectiva de gênero. Perspectiva de gênero. O que isso quer dizer na prática nesses casos de briga de guarda internacional? Quer dizer o seguinte: na hora de avaliar se existe esse risco grave ou essa situação intolerável para a criança, o juiz tem que levar em conta se existe violência doméstica contra o genitor que tem a guarda, que, na maioria das vezes, a gente sabe, é a mãe. E isso, veja bem, mesmo que a criança não seja a vítima direta da agressão? Ah, interessante. A lógica que o STF usou é que um lar onde a mãe apanha é, por si só, uma situação intolerável e muito prejudicial para o desenvolvimento e bem-estar da criança. A violência contra a mãe afeta a família toda, afeta a criança. Então, se tiver prova de violência doméstica contra a mãe, isso pode sim ser motivo para aplicar a exceção do artigo 13b e não mandar a criança de volta para o país de origem imediatamente. Isso conecta a proteção da criança com a dignidade da pessoa humana e com a proteção da família contra a violência, que estão na nossa Constituição. Nossa, é uma mudança de olhar bem significativa. Reconhece o efeito indireto, mas devastador da violência doméstica nos filhos. Mas o STF ficou só na reinterpretação ou foi além? Ouvi falar que também mandou agilizar os processos. Foi além, sim. O julgamento não foi só para dizer como interpretar. O STF reconheceu que o Brasil é lento demais para resolver esses casos, o que é péssimo para as crianças e ainda pega mal para o país lá fora. Então, o tribunal determinou a adoção de medidas estruturais para combater essa demora toda. Mandou criar um grupo de trabalho com várias instituições para definir procedimentos e prazos mais rápidos, com a meta de ter uma decisão em até 1 ano. Falou também que precisa concentrar esses casos em várias federais especializadas, usar selo de prioridade nos processos, fortalecer a autoridade central, a ACAF, que cuida disso aqui no Brasil, e incentivar a cooperação entre juízes. Então, peraí, é uma decisão com 2 porradas. Uma que muda o jeito de entender o direito, trazendo a perspectiva de gênero para a convenção de um jeito pioneiro, e outra que mexe na gestão do processo, quase determinando uma política pública para fazer o sistema funcionar melhor. Bem assertivo o tribunal, hein? Muito assertivo. Mostra uma preocupação não só em dizer qual é o direito, mas em fazer ele valer na prática, né? E em resolver problemas do sistema que afetam direitos fundamentais, principalmente de grupos vulneráveis, como crianças e mulheres vítimas de violência. Seguindo aqui a nossa lista, vamos para o tema 1419 de repercussão geral. Foi decidido num recurso o AR 1557312 de São Paulo e o assunto é a aplicação da taxa Selic para atualizar as dívidas da Fazenda Pública. Tema financeiro que mexe direto no bolso do governo e de quem briga com ou a favor dele na justiça. Isso aí. A questão principal era entender direitinho o alcance do artigo 3º da Emenda Constitucional 113 de 2021. Essa emenda disse que a Selic devia ser usada para atualizar valores nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. A dúvida era, isso vale para absolutamente tudo ou tem exceção? Depende do tipo de crédito, de quem deve ou de quem cobra? E qual foi a resposta do STF? Como é que ficou a aplicação da Selic nesses casos? O STF confirmou que já vinha sinalizando em outras decisões, como nas ADI 7047 e 7064, e fixou uma tese bem direta no tema 1419 para não ter mais dúvida.
A taxa Selic, prevista no artigo 3º da S 132 de 2021, é aplicável para atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. Ou seja, a interpretação foi: aplica para tudo mesmo, sem restrição. Exatamente. A decisão deixa claro. A Selic virou o índice único, que já inclui correção monetária e juros de mora, desde que a emenda 113 entrou em vigor, lá em dezembro de 2021. E o ponto crucial: vale para qualquer briga na justiça envolvendo a fazenda pública. Não importa se a fazenda é ré, tipo, tem que pagar uma condenação, um precatório, ou se ela é autora, está cobrando um imposto, uma taxa, uma multa. O caso que gerou o tema, aliás, era justamente uma cobrança de imposto da Prefeitura de São Paulo. Ah, tá. E também não importa a natureza do crédito. Se é tributário, administrativo ou indenização, a regra é geral. Isso traz uma padronização importante, imagino. Simplifica o cálculo, né? Deixa tudo igual, não importa a esfera ou o tipo de processo com o poder público. Acaba aquela briga de qual índice usar, IPCAI, INPC e qual juro aplicar. Exato. A intenção da emenda que o STF validou foi essa mesma: criar um critério único e claro para atualizar dívida e crédito da Fazenda Pública, usando um índice de mercado, que é a Selic. Para a gente fechar nossa análise do informativo 1188, temos a ADI 5.689. Essa aí analisou uma lei de custas judiciais lá de Roraima, a Lei 1923 de 2023. O que essa lei tinha de polêmico? Essa lei de Roraima criou a tal taxa de serviços judiciários e mandou cobrar em algumas situações que foram questionadas. Os dois pontos de maior conflito foram: primeiro, cobrar uma taxa estadual só pelo exame de admissibilidade dos recursos que vão para os tribunais superiores, para o STF e para o STJ. Sabe aquele filtro que o TJ local faz antes do recurso subir? Sei. Então, Roraima queria cobrar por isso. E segundo, a lei previa cobrar custas tanto na fase que a gente discute o direito, a fase de conhecimento, quanto na fase de executar a decisão, o cumprimento de sentença. E o STF, o que achou dessas cobranças? A decisão foi de procedência parcial. O STF declarou inconstitucionais as partes da lei de Roraima, que mandavam cobrar essa taxa estadual especificamente pelo serviço de filtro dos recursos para os tribunais superiores. Derrubou uns parágrafos e itens da lei lá. E um detalhe importante que eles falaram: essa decisão não ressuscita nenhuma lei antiga de custas que essa lei nova possa ter revogado, não tenha feito repristinatório. Entendi a parte da taxa de admissibilidade que caiu. Mas por quê? Qual a lógica? O Estado não pode cobrar por um serviço que o tribunal dele mesmo presta? A questão aí é de competência de novo. O STF entende que definir e cobrar custas que tem a ver com processamento de recurso lá nos tribunais superiores, e isso inclui essa análise de admissibilidade feita aqui embaixo no TJ ou TRF, é assunto de competência legislativa exclusiva dos próprios tribunais superiores. O Estado não pode criar uma taxa para pagar por um serviço que, embora feito fisicamente no tribunal local, funcionalmente está ligado ao acesso e andamento do recurso numa instância superior federal. Seria invadir a competência federal. O STF já tinha dito isso antes na ADI 2211. Faz sentido, a lógica da competência é bem clara. E a outra parte? Cobrar custas tanto no conhecimento quanto no cumprimento de sentença? Isso passou? Sim. Essa parte da lei o STF achou constitucional. Eles repetiram o entendimento de que custas judiciais são taxa, né? Pagam por um serviço público específico que o judiciário presta. E como o trabalho na fase de conhecimento é diferente do trabalho na fase de cumprimento de sentença, é justo cobrar pelo serviço em cada fase, porque são etapas com custos e atividades diferentes. O tribunal também disse, de novo, que não tem problema usar o valor da causa para calcular as custas, desde que o percentual seja razoável, módico e que tenha um teto, para não ficar caro demais e impedir o acesso à justiça. Citaram até a ADI 5.751. Perfeito. Então ficou bem delimitado. O Estado pode cobrar pelos serviços que ele presta nas suas instâncias, tipo conhecimento, cumprimento de sentença, mas não pode inventar taxa para ato que, na verdade, está ligado ao andamento de recurso para Tribunal Superior. Exatamente. Uma divisão clara das competências para cobrar taxa no judiciário. Ótimo. Então, vamos só recapitular rapidinho os pontos principais que a gente conversou hoje sobre o informativo 1188.
Vimos o STF, primeiro, brecando tentativas dos estados de equiparar carreira do executivo à jurídica e de escapar dos tetos salariais da Constituição, reforçando a simetria, ADI 5.622 PIA. Segundo, validando um jeito de cobrar multa eleitoral de diretório local via diretório nacional, mas sem dizer que é responsabilidade solidária, ADI 7.415 DF. Terceiro, e esse foi forte, reinterpretando a Convenção da Haia sobre sequestro de criança com perspectiva de gênero e mandando agilizar os processos, ADIs 4.245 e 7.686 DF. Quarto, confirmando que a Selic vale para tudo para atualizar qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, tema 1419 RG. E quinto, traçando a linha da competência estadual para cobrar custas, proibindo taxa sobre filtro de recurso para Tribunal Superior, ADI 5.689 RR. Um resumo perfeito. Foram decisões que, de fato, ajustam peças importantes aí no federalismo fiscal e administrativo, melhoram o controle de partido, avançam na proteção de direitos humanos com uma leitura mais atual de tratados e buscam padronizar e dar eficiência em questões financeiras e processuais. E talvez, assim como uma provocação final para quem está nos ouvindo, essa decisão da Convenção da Haia, principalmente a parte que manda tomar medidas estruturais para acabar com a lentidão, é bem significativa, né? Ela pode ser um sinal de uma postura mais frequente do judiciário, especialmente do STF, de ir além de só decidir o caso específico, sabe? De intervir para forçar melhorias no funcionamento da própria justiça ou na aplicação de políticas públicas quando tem direito fundamental sendo violado sistematicamente. Fica sempre aquela discussão, né, sobre os limites e a legitimidade dessa atuação mais, digamos, proativa do tribunal para buscar resultado concreto, um debate que não acaba. Excelente ponto para a gente pensar. Com isso, a gente encerra a nossa análise deste bloco final do informativo 1188 do STF. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a entender melhor essas decisões tão importantes. Se este conteúdo foi útil, se te ajudou, considere se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e deixar o seu like. A sua presença, a sua participação é o que nos motiva a continuar. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!